Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos agora a aula de instalações prediais, a unidade 2, que trata de sistemas elevatórios, claro, em edifícios prediais, tá certo? Nós veremos nessa aula algumas terminologias, veremos nessa aula os conceitos de vazão de recalque, diâmetro de sucção e recalque, altura manométrica de sucção e também de recalque, potência. Estudaremos também o fenômeno da cavitação, tá? E no final ainda tem, se eu não me engano, um exemplo, né? Um exercício em que a gente aplica todos esses conceitos, tá? Desde a terminologia, das terminologias até a aplicação do fenômeno da verificação do fenômeno da cavitação. Esse esquema aqui já apareceu em aulas anteriores, tá? Ele já apareceu em aulas anteriores. Acho que foi na aula 2 ou 3, da parte de água fria, né? Da unidade de água fria, em que aparece todo o esquema predial, né, do sistema de suprimento d'água. E o que nós vamos estudar hoje é essa parte aqui, ó, tá? Uh, Tubulações, a parte de sucção, né? O subsistema de sucção, a bomba, o buster e o recalque, certo? Sistema de sucção, buster e recalque, tá certo? Só coloquei novamente essa tela para mostrar que a gente está tratando desse sistema aqui, tá? Lembrando apenas que esse esquema está errado, equivocado, né? Para se vocês forem copiar ele em algum projeto, o registro de gaveta aqui ele tem que estar depois da válvula de retenção aqui, ó, tá? Registro de gaveta depois da válvula de retenção. Perfeito? Então, feito essa observação, seguiremos adiante. Bom, gente, nós vimos também ali nas primeiras aulas, né, da unidade 1, conceitos referentes à pressão, né? A gente viu lá que pressão é o resultado de uma força aplicada a uma superfície que lhe ofereça resistência. A gente trabalha a pressão, muita pressão nas unidades MCA, a gente viu lá de onde é que saiu o MCA, a gente viu as unidades de quilopascal, né? Quilopascal. A gente viu também a unidade de bar, que é quilograma-força por centímetro quadrado. E a gente viu também a pressão, se eu não me engano, ATM, né? ATM, que é o atmosfera, né? Atmosfera. E aí, gente, para a gente começar a entrar nessa questão de pressão e tudo mais, eu trago nessa primeira tela aqui uma imagem aí do nosso globo, né? E ali as camadas da atmosfera, né? Que começa da troposfera e termina na exosfera. Por que eu trago isso, gente? A gente vai precisar de ter esse conhecimento, principalmente lá no final, que é na hora que nós formos calcular ou fazer a verificação do fenômeno da cavitação, tá certo? O que acontece, gente? A gente sabe que nós estamos imersos dentro da atmosfera. E a atmosfera é muito grande, né? E é claro, dentro da atmosfera a gente tem o ar, né? Esse ar. Uma massa de ar que fica mais densa à medida que se aproxima, né? Do solo e menos densa, mais rarefeita, à medida que vai diminuindo, né? E chegando aqui perto da exosfera, vai ficando totalmente rarefeito o ar, né? Bom,
A gente tem que entender, ver esse conceito, gente. Por quê? Porque nós estamos aqui imersos numa massa de ar que corresponde a 1 atm aqui no nível do mar, né? 1 atm. Certo, família? Isso não é surpresa para ninguém, ou é? Vocês estão surpresos que eu estou falando, que a gente está imerso em uma camada de ar, em uma massa de ar que corresponde aí a 1 atm, 1 atmosfera? Eu acho que não. Né? Eu acho que ninguém está surpreso. Isso aí a gente vê em mecânica dos fluidos, a gente vê até no segundo grau, né, no ensino médio. Quanto que equivale esse 1 atmosfera em MCA? É 10 metros de coluna d'água. É como se nós estivéssemos mergulhados, né? Se for fazer equivalência, né, desse peso do ar que exerce sobre o nosso corpo, se for fazer uma equivalência com a água, significa que a gente está imerso equivalentemente, né, a uma profundidade de 10 metros aproximadamente dentro da água. Se for fazer equivalência, né? E aí a gente tem o que a gente chama de pressão relativa, e aí a gente tem também o que a gente chama de pressão absoluta. A pressão relativa é de acordo com um ponto de referência, que é a pressão atmosférica. Pressão absoluta, a gente tem que somar a pressão atmosférica, né? Então, se eu tenho um manômetro e eu marco que eu exerci uma pressão, né? Eu fiz um esforço, eu exerci uma pressão de 1 MCA, de pressão relativa, porque eu estou medindo com o manômetro, em pressões absolutas eu estou dando mais 1 MCA nos 10 que eu já tenho em função da pressão atmosférica. Certo isso? Ficou claro isso, gente? Ficou, né? Acho que não tem erro. Pressão relativa eu vejo no manômetro, porque é em relação ao lado externo que está sob o efeito da mesma pressão, que aí, nesse caso, é a pressão atmosférica. Pressão absoluta tem que somar a pressão atmosférica do local. Certo? Aí a gente viu ali, né? A gente viu ali no nosso esquema vertical o que a gente falou de recalque. E aí, gente, existe uma expressão, tá? A expressão é dada pela fórmula de Forchmeyer, né? É muito difícil falar esse nome. Forchheimer, acho que é isso. Forchheimer. Ai, meu Deus. Esse alemão aí, eu sei lá. Enfim. Essa fórmula tá, é clássica em mecânica dos fluidos, é clássica em instalações, que é essa aqui, ó, de 1,3, raiz da vazão de recalque, que multiplica a raiz quarta de x, né? Esse x é o número de funcionamento do sistema proporcional no dia, né? Quantas horas funciona, né, a parcela de funcionamento desse sistema num dia. Essa aqui é a fórmula de Forchheimer. É claro que essa vazão de recalque aqui, ó, a gente vai aprender a calcular ela. Ela vai depender, a vazão de recalque vai depender de como a bomba vai funcionar no dia, né? Por exemplo, em prédios de apartamentos e hotéis, a bomba funciona ali 3 períodos de 1h30. Isso vai dar 4h30 num dia. Em edifícios de escritórios, 2 períodos de 2 horas. Né? Isso vai dar 4 horas num dia. Então, esse NF aqui, ó, a gente tira em função, né, esse NF, a gente tira em função
de quanto a bomba vai funcionar no dia, que normalmente a gente trabalha sempre para edifícios residenciais com 4 horas e meia, 4,5 em decimal, 4 horas e meia, que corresponde a 4,5 em decimal. A grande questão é, o que eu tenho que fazer com essa vazão de recalque? Né? O que é essa vazão de recalque? A vazão de recalque tem que ser uma tal que consiga levar o consumo diário todo para cima dentro do período de funcionamento da motobomba. Então, o consumo diário, que é para um dia, ele tem que ser levado do reservatório inferior para o superior num período de 4 horas e meia. Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, né, quando estou em sala de aula. Vocês acham que a vazão de recalque será maior ou a menor do que a vazão do consumo diário? O que vocês acham aí da plateia? Vixe, maior, isso mesmo. Será maior porque, imagine o seguinte, o alimentador predial ele tem que encher o reservatório inteiro em um dia. O sistema elevatório tem que elevar o consumo diário em 4 horas e meia. Ele tem menos tempo para levar o mesmo volume. Então ele precisa de uma vazão maior. Certo? É claro que aqui, gente, que vazão de recalque está dividindo o CD por NF. Imagina-se que a vazão de recalque será menor porque tem a divisão, mas aqui é só uma questão, tá? De unidades, tá? Consumo diário por dia, 4,5 horas por dia, e você divide um pelo outro, né? Um pelo outro. E aí chega na vazão de recalque. Claro, em metros cúbicos ali por segundo, tá? Perfeito? Então, esse aqui é o diâmetro de recalque, que é muito fácil de calcular. É muito fácil de calcular. Posso pegar a vazão do alimentador predial, que é o CD, multiplico por 24 dividido por 4,5, que é uma fração, né? É uma proporção de horas de funcionamento no dia, multiplico por 24 dividido por 4,5, eu chego na vazão a vazão de recalque. É bem assim mesmo, gente, tá? É bem assim mesmo, fácil assim. Mas já vê como é que vai estar um pouquinho melhor explicada essa expressão lá na frente, tá? Bom, então o diâmetro de recalque é calculado pela fórmula de Forchheimer, né? Forchheimer. O diâmetro de sucção, segundo a bibliografia, ele precisa ser... uma hora certa. Uma hora certa. O diâmetro de sucção, segundo a bibliografia, ele precisa ser maior que o diâmetro de recalque. Quanto maior? Uma bitola. Esse é um chute inicial, tá, gente? Calcula o diâmetro de recalque, o de sucção é uma bitola maior. É claro que existem verificações depois que a gente vai ver ao longo da aula, mas de maneira geral, calcula-se o diâmetro de recalque pela fórmula, por essa fórmula aqui embaixo, e adota-se, né, o diâmetro de sucção, uma bitola maior. E o diâmetro do extravasor, no caso de sistemas elevatórios, 2 bitolas comerciais acima. 2 bitolas comerciais acima. Tá? Esse é o extravasor. Eu acho que eu já tinha falado isso antes, né? Certo? Bom, agora é o seguinte. Eu tenho, né, que o meu diâmetro de sucção
é diferente do diâmetro de recalque. Se o diâmetro de sucção é diferente do diâmetro de recalque, todas aquelas expressões de perda de carga unitária que levam que são em função, né? Quer dizer, que é em função do diâmetro, né? Aquelas expressões de perda de carga unitária que é em função do diâmetro vão acabar tendo que ter algumas para sucção e outras para recalque, porque o diâmetro muda. Embora nós tenhamos uma mesma vazão em todo o sistema, desde a sucção até o recalque, embora a vazão seja a mesma, os diâmetros são diferentes, né? Porque o diâmetro de sucção é maior do que o diâmetro de recalque. E aí a gente vai ter aqui, que a gente chama, tá? Um novo conceito, que é a nossa altura manométrica total. Altura manométrica total, né, se for de maneira geral, tá, é a pressão, né, que a bomba precisa exercer, é o esforço que a bomba precisa fazer para levar a água do reservatório inferior até o reservatório superior, vencendo nesse trajeto todo os desníveis mais a perda de carga. Tá? Vencendo nesse trajeto todo os desníveis mais a perda de carga. Perda de carga a gente já viu como é que se calcula. É o comprimento total vezes a perda de carga unitária. Só que a perda de carga unitária varia em função do diâmetro. Então, naturalmente, eu terei que dividir ou separar a altura manométrica total entre a altura manométrica de sucção e a altura manométrica de recalque. Então a total vai ser a soma das duas. Poderia ser a mesma? Até poderia, se as bitolas fossem iguais, idênticas, e a tubulação também fosse idêntica. Né? O tipo de tubulação. Algumas vezes a gente vê que a sucção é feita de aço galvanizado e o recalque de PVC. Isso também é comum acontecer, tá? É comum acontecer. Então a gente tem aqui a altura manométrica total, que é o esforço que a bomba precisa fazer para conseguir vencer lá o desnível mais as perdas de carga, será dividida entre esse esforço na sucção mais o esforço no recalque, tá certo? Apenas na sucção, nessa sucção, será adicionado, né? Adicionada ali uma parcela referente à carga cinética de Bernoulli, que é V ao quadrado sobre 2G. A gente vê lá em Bernoulli, a gente vê em mecânica dos fluidos essa parcela cinética, né? Então, se eu quero saber a altura manométrica de sucção, eu tenho que pegar a perda total da sucção mais ou menos o ΔH da sucção. Por quê? Porque normalmente, gente, a bomba ela pode estar, ela é mais ou menos por quê? Porque a bomba pode estar abaixo do nível d'água ou ela pode estar acima do nível d'água. Se ela estiver abaixo do nível d'água, é menos. Se ela estiver acima do nível d'água, é mais. Ou seja, eu vou ter que somar o desnível. Se a bomba estiver abaixo do nível d'água, quer dizer que esse desnível, essa altura, está me ajudando, né? Esse ΔH está me ajudando na pressão. Não está me atrapalhando. A bomba não precisa fazer esse esforço. Tá certo? Então, esse aqui é a parcela da altura manométrica de sucção. Já no recalque, eu tenho que a minha altura manométrica de recalque vai ser a minha perda de carga total no recalque. Lembrando que perda de carga total é o comprimento total, que a gente já viu, vezes a perda de carga unitária do recalque. E aqui tá mais menos, tá, gente? Eu vou dar um ESC aqui, tá? Eu vou dar um ESC, porque eu vou alterar aqui. Não é mais menos, é mais, tá? É mais, calma, é mais, não é mais menos.
Eu acho que não dá para editar. Vamos ver aqui. Opa, não sei o que deu aqui, rapaz. A gente manda editar e ele perde toda a configuração. Pô, sacanagem. Vamos ver se ele vai alterar aqui se eu clicar fora. Vamos botar um pouco pro lado. Foi. Vocês não estão vendo, né? Bom, acho que foi. Dá pra... Vamos lá. Então, no recalque, né? É sempre mais. Não faz sentido você botar... Até faz, né? Mas não em sistemas elevatórios, tá? Não em sistemas elevatórios. Sistemas elevatórios, o objetivo é elevar, né? Elevar. Agora, bomba de reforço num esquema vertical descendente, aí é mais para ser mais para parte de incêndio, tá? Então vamos lá, certo? Vamos dar sequência aqui. Próxima. Sabendo ali a vazão de recalque e a altura manométrica total, eu consigo calcular a potência em função dessa expressão. A única coisa que a gente vai ter de diferente aqui é esse N, que é o rendimento da motobomba, que varia aí de 40% a 75%. Se você não sabe qual é a bomba, é só jogar aqui 0,4, que é 40%, que aí já garante que vai acertar. Tá? Não tem erro. Basicamente é isso. O N aqui é o rendimento da bomba. Então, olha só. Notem que aqui, basicamente, eu cheguei no final. Cheguei no cálculo da potência, né? Potência de uma motobomba. Com base na altura manométrica total e com base na vazão de recalque. O que é a altura manométrica total? É o esforço que a bomba precisa fazer para jogar essa água, jogar um certo volume de água do reservatório inferior para o superior, tá? Vencendo, nesse caso, o desnível mais as perdas. As perdas são importantes, tá? Então, tem mais as perdas. E se eu tenho essa vazão de recalque, que a gente calcula em função da 4 horas e meia diária, fica fácil calcular a potência total, né? A potência do sistema elevatório. E aí vem um exercício para a gente tentar resolver aqui. Um exercício simples para tentar resolver. Bom, supondo uma população ali de 353 pessoas, supondo que cada apartamento tenha 200, cada pessoa, né, tem um consumo per capita de 200 litros por pessoa dia, a gente consegue estabelecer que o consumo diário é 70.600 litros por dia. Se eu considerar um dia de reservação, dá 70,6 metros cúbicos diários, né? Que no caso é só a reservação total para um dia, 70,6 metros cúbicos. Desses 70,6 metros cúbicos, 60% fica no reservatório inferior e no reservatório superior fica 40%. Nesse caso, mais é a RTI, que é a Reserva Técnica de Incêndio. Tá? Que a gente viu lá como é que se calcula também na aula prática. A gente viu como é que se adota na aula prática de sistemas elevatórios. Tá? A gente viu aqui, gente, ó, que o diâmetro do alimentador predial, tá, é calculado em função dessa expressão. Até caiu na prova, se eu não me engano. Né? Caiu na prova. O diâmetro tem que ser maior, né? Diâmetro interno tem que ser maior a raiz quadrada de 4 vezes a vazão dividido por π vezes a velocidade. Tá? Isso aqui essa vazão é a vazão do alimentador predial. É a vazão de um dia inteiro ele funcionando. Né? Então a gente considera ali 86.400 segundos num dia.
certo? E aí ele, de acordo com a tabela, com esse tamanho, né, de 0,041, chegou num diâmetro interno de 50 milímetros, né? Claro que tem que sempre consultar a concessionária. Sempre que o diâmetro foge do padrão, é necessário que você leve o seu memorial de cálculo para a concessionária, leve o seu projeto para a concessionária para ver se elas possuem esse sistema de rede de hidrômetro, né, de entrada, que se não possuir, vão colocar um a mais. E também para verificar se realmente é necessário essa bitola toda no seu projeto. Você precisa justificar isso para a concessionária. No caso aqui da nossa região, nós temos a EMASA e a CEMASA. Vamos mais à frente. Considerando aqui, ó, olha só, vazão de recalque, né? E diâmetro de recalque. Considerando que vai funcionar 3 períodos de 1h30, então 4h30, eu tenho que a minha vazão de recalque vai ser igual a 70.600. Lembrando que lá no alimentador predial a gente tinha 86.400, que é 3.600 vezes 24. Aqui a gente tira porque eu tenho 4,5 horas, né? Lembra do NF lá? 4,5 horas por 24 horas. Então aqui tem que ser 3.600 minutos por 24 horas. E aí a gente usa isso, né? A gente usa isso para poder cortar, né? O dia aqui, que é 70.600 litros por dia, por 4,5 horas por dia. Então pega 4,5 horas por dia vezes 3.600 minutos por dia, por segundos. No caso, segundos, né? Aí você consegue chegar em metros cúbicos por segundo no total. Que nesse caso é 3.600 segundos, né? Só para converter, tá, gente? Só para fazer a conversão. Então eu vou ter aqui, gente, ó, aqui o meu alimentador predial, que o meu diâmetro, minha vazão de recalque, terá 4,3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. Agora, se você quiser fazer, qual é a relação dessa vazão de recalque com essa vazão do alimentador predial? Se você pegar aqui, 8,17 vezes 10 na menos 4, multiplicar por 24 e dividir por 4,5, você vai chegar nessa. E se você pegar essa vazão de recalque, multiplicar por 4,5 e dividir por 24, você vai chegar nessa. Essa é a relação proporcional da vazão do alimentador predial para a vazão de recalque. Tá? Essa vazão de recalque, por sua vez, vai entrar aqui na expressão de Forchheimer. Acertei de primeira, viu? Forchheimer. Certo? E aqui o X, que é 4,5, na verdade aqui é NF, né? O X é NF sobre 24. Aqui a expressão está errada. Tá? Aqui a expressão está errada, eu vou tentar consertar de novo também, aproveitar já e consertar ao vivo, né? Quem sabe, tem aqui o Faustão que sabe das coisas, né, cara? Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Então já vamos consertar aqui. Ela 2 cliques, ele vai 1,5 NF sobre 24. Vamos ver se ficou bom. Tá aí, ó. É NF, que é o número de funcionamento sobre 24. O X, tá, da fórmula é
NF sobre 24. Tá? Já consertamos aqui, já fica tudo certo. Tá? Aí na próxima, na hora que eu gerar o PDF para vocês, já vai estar certinho. Se eu resolvendo isso, gente, eu vou chegar aqui ó, em 0.05647. 0.05647. E se eu for lá na tabela de tubos de aço carbono, deixa eu botar aqui a minha caneta, na tabela de tubos de aço carbono, deixa eu ver aqui, alguém falou comigo aqui, deixa eu olhar. Tem X em cima de Q também. Vamos ver aqui. Aqui, exatamente, ó. Boa, boa, boa. Vamos consertar aqui, né? Sem problema nenhum. Sem prejuízo à aula. A gente conserta exatamente. É uma questão. Aqui não é X, aqui é NF. Boa, obrigado. Tá? Então aqui ó, é NF, que é o 4,5. Lembrando que X na expressão de Forerheimer é NF sobre 24. Tá? Então aqui deu 56 milímetros. 56 milímetros eu vou na tabela das tubulações de aço carbono. Eu verifico que tem 2 polegadas é 52. 2,5 polegada 67. Então, 67,8, 2,5 polegada. E se eu for olhar lá no esquema, né, se eu for avaliar aquela questão que o diâmetro de sucção tem que ser maior do que o diâmetro de recalque, eu vou considerar 3 polegadas o diâmetro de sucção, que corresponde a 79,5 milímetros internos. Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui minha canetinha para apontar, tá? Então será 2,5 e 3 polegadas. 2,5 no recalque e 3 polegadas na sucção, tá? Bom, gente, aí, como eu falei para vocês, a gente deve pegar a altura manométrica total e dividir entre a altura manométrica de sucção, porque o diâmetro é diferente, e a altura manométrica de recalque. Soma os dois, a gente acha a altura manométrica total. Primeira coisa que eu vou ver na altura manométrica de sucção é o ΔH de sucção, que pelo esquema vertical aqui, eu tenho 2,3, se eu não me engano, tá bem pequeno aqui nessa ponta aqui, mas é 2,3. É positivo por quê? Porque a bomba está acima do nível da água, por isso que é positivo. 2,3. Aí, é claro, eu tenho que avaliar agora o comprimento real no encanamento da sucção, que é tubo de 3 polegadas. E aí eu vou lá e vou somando todos os comprimentos, né? 2,4 mais 1,6 mais 1,2. Somo todos os comprimentos até onde? Até chegar na bomba. E deu 5,2 metros. Lá da válvula de pé com crivo, lá da ponta da sucção, até na bomba deu 5,2 metros. E aí eu vou nas tabelas de comprimento equivalente para selecionar os comprimentos equivalentes das conexões lá da ponta da sucção até a bomba. E aí, primeiro, na ponta da sucção tem a válvula de pé com crivo. Tem que ter um registro de paragem, uma válvula de paragem lá na sucção. Por quê? Porque a sucção tem que estar sempre cheia d'água. A sucção não pode trabalhar no vazio. Se ela trabalhar no ar, ela não consegue levar. Então a sucção sempre tem que estar com água no rotor. E aí, claro, para que a água não volte, né, para que a água da sucção não volte para o reservatório, tem que ter uma válvula de pé, certo? Que feche quando a bomba desliga. Ou seja, a hora que a bomba desligar, a água vai fazer esforço contrário para descer, a válvula fecha. É uma válvula de retenção, só que ela é de ponta, a gente chama que é uma válvula de pé. Vou tomar aqui um cafezinho. A garganta começou a arranhar.
Repare aqui o quantos metros essa válvula de pé equivale em comprimento equivalente. 20 metros de tubo. Só a válvula já influencia mais do que todo o comprimento real de recalque, tá vendo? Depois eu tenho um joelho, 2 registros de gaveta e 2 T's de saída lateral. Lembrando que, como é que a gente faz aqui, gente? Eu tenho aqui, ó, 2 sistemas de bombeamento, tenho aqui, ó, registro, 4 registros da sucção. Eu saio de uma e vou para outra. É a pior situação. Mesma coisa se tratar de 2 células lá em cima da cobertura. Eu considero apenas uma célula a mais distante. Então eu vou pegar aqui, ó, o posto de sucção mais distante e vou cruzar para ir na outra bomba para pegar o caminho mais complicado. É isso que eu estou fazendo, tá? Vamos adiante. Então eu tenho aqui, ó, 2 T's de saída lateral, 2 registros e um joelho. Somando todos os comprimentos equivalentes desse trecho das conexões, nesse trecho deu 33,8 metros de comprimento equivalente. Se eu somar esse 33,8 das conexões com o comprimento real, que é 5,2 metros, eu vou ter o comprimento total, que é chamado aqui de LT. A gente viu CT, aqui está LT, não tem problema, tá? É só uma questão de notação. Tá? 33,8 mais 5,2 dá lá 39 metros de comprimento total na sucção. Agora eu preciso calcular a perda de carga unitária. Para calcular a perda de carga unitária, estou usando aqui aquela expressão de Fair-Whipple, né? Um pouquinho diferente, por quê? Porque as unidades de entrada são diferentes. Nesse caso, eu estou entrando com diâmetro em metros e a vazão em metro cúbico por segundo, e a resposta da perda de carga unitária está em metro por metro. O que a gente viu, que está na NBR 5626, a gente viu que a vazão entrava em litros por segundo, o diâmetro em milímetro, e a perda de carga unitária sairia sempre em kPa por metro. É claro que aí a expressão muda um pouco, né? Principalmente essa constante aqui, né? Da frente muda um pouco porque as unidades mudaram. Mas é a mesma expressão, tá? A mesma fórmula, a mesma expressão. Então eu tenho aqui que a minha perda de carga unitária na sucção, né, considerando lá um tubo rugoso, né, que é aço galvanizado e é tubo rugoso. Deixa eu só cancelar aqui esse alarme do meu celular, que eu não sei porque eu botei para agora. Vai dar 0,0167 metro por metro, né? 1,67 centímetros a cada metro de perda de pressão. É claro que é muito pouco, é pouco. Tanto que se eu pegar o 39 metros, que é o comprimento total, e multiplicar pela minha perda de carga unitária, vai dar 0,65. Então, quanto é que ficaria a altura manométrica de sucção? Ficaria o quê? O meu 0,65, que eu calculei, mais o meu ΔH de 2,3, mais a velocidade ao quadrado sobre 2G, dá 2,99. Note o seguinte, gente. Eu tinha 2,3 metros para vencer na sucção. A bomba tinha que, se for analisar só o ΔH, era 2,3. Mas a bomba precisa fazer 2,99 MSA de esforço para vencer a sucção. Tá? Para vencer a sucção, a bomba precisa fazer 2,99 MSA de esforço. Uma informação importante, gente, que é 0,87 metros por segundo, é uma velocidade bem baixa, né? Lembrando que aqui também tem a velocidade máxima de 3 metros por segundo, mas 0,87 metros por segundo é uma velocidade bem baixa. A sucção tem um limite inferior, gente, que é 0,55 metros por segundo. Não pode ter uma velocidade abaixo de 0,55 metros por segundo. Não posso ter uma bitola, eu vou botar 2 vezes a mais a bitola. Não posso, tá? Porque aí ela não consegue puxar água. Ela puxa a água e a água, por gravidade, ela cai dentro do tubo.
certo? Precisa ter aí uma velocidade pelo menos de 0,87 metros por segundo. A altura manométrica de sucção, a gente já tem. Aqui eu vou fazer uma ressalva que a gente vai precisar disso aqui para calcular a cavitação. Tá? A gente vai precisar desse 2,99 para calcular a cavitação. Agora nós vamos ali calcular a altura manométrica de recalque. É a mesma coisa, gente. É o ΔH de recalque, o desnível da bomba até a entrada da água no reservatório. Esse é o desnível, ΔH. Mais a perda de carga total nesse trecho. Só que a perda de carga total nesse trecho eu calculo com o comprimento real, mais o comprimento equivalente, multiplicado pela perda de carga unitária. Então eu começo calculando aqui o comprimento real, eu vou trechinho por trechinho, né? Até chegar lá na caixa d'água, deu 65,75 metros de comprimento equivalente. E o ΔH 43,60. Desnível. Agora o comprimento equivalente nesse trecho. Então vou ter alguns joelhos, né? Porque vai ter vários trajetos. Um registro de gaveta, uma válvula de retenção. Lembrando de colocar sempre o registro de gaveta depois da válvula de retenção. Vamos ver aqui, ó. O registro tá. Ó, tá antes também, ó. Esses danados também. Os caras são fogo, né, bicho? Aqui tem que ter um registro de gaveta depois da válvula de retenção, tá? Tem que ter. Fechou? E tem aqui, seria interessante fazer um bypass aqui também com outro registro de gaveta, né? Para fazer um bypass na válvula. Com o registro de gaveta. Para que se eventualmente a sucção esvaziar, seja fácil de eu simplesmente abro o registro de gaveta, a água começa a descer aqui da prumada para o reservatório inferior, e aí eu fecho, não deixo esvaziar tudo, é claro, né? Aí eu fecho para que restabeleça a água na sucção. É isso, por isso que a gente faz um bypass aqui com registro de gaveta, tá? Fechado, trabalha fechado. Só vai abrir em caso se a sucção tiver sem água. Se a sucção tiver sem água, a gente abre esse registro e deixa a água ocupar os espaços na sucção, tá certo? Só fazer um bypass aqui na válvula. Só que depois da válvula, lembrando, tem que ter registro de gaveta, tá? Então vamos aqui com relação ao comprimento equivalente. Somo todas as conexões, né? O comprimento equivalente de todas as conexões. Nesse caso, tudo de 2,5 polegadas, até chegar no reservatório e cheguei aqui a 28,22. Somo com 65, que é o comprimento real. Vou ter aqui 93,97 metros de comprimento total, que multiplicado pela minha perda de carga unitária no recalque, né, que vai ser maior, porque o diâmetro diminuiu, né? Lembrando que ele é inversamente proporcional ao diâmetro, tá vendo aqui, ó? É dividido aqui, né? É inversamente proporcional ao diâmetro. Então vai aumentar se o diâmetro diminuir a perda de carga unitária. Se multiplicar por 93,7, eu tive uma perda de carga total de 3,5. 3,5. Gente, as perdas de cargas totais, tá? Que é o 3,5 mais o 0,65, gente, eles não podem superar 15% da altura manométrica total. Depois eu vou calcular a altura manométrica total, eu tenho que fazer essa verificação. Eu não posso ter uma perda elevada, senão o sistema perde eficiência. Não adianta eu ter uma perda de carga muito alta no recalque e nem muito alta na sucção. O meu sistema vai perder eficiência, minha bomba vai ter que fazer muito mais esforço. Não faz sentido. Então, se você ler lá no livro do McIntyre, principalmente, ele vai fazer essa recomendação técnica que a perda de carga
total, né, sucção mais recalque, não pode superar a 15% da altura manométrica total. Tá? É só uma verificação. É claro que nesse caso aqui não vai, né? 15% vai dar aqui a altura manométrica 50, né? Quanto é que dá 15% de 50? Se fosse 100 era 15, 7 metros e meio, né? 7,5. Eu tenho 3,5 mais 0,65, então não supera 7,5. Então tá tudo certo com relação a essa questão do limite máximo de perdas no sistema. Certo? A velocidade da sucção está aqui a 1,21 metros por segundo, apenas para verificar. Não pode passar aqui de 3 metros por segundo, tá, gente? E no final, a minha altura manométrica de recalque vai ser os 3,5 que deu de perda de carga total no recalque, mais o meu ΔH, o desnível, que é 43,60, deu ali 47,10. Tá? Somando a altura manométrica de sucção com a altura manométrica de recalque, eu cheguei que a altura manométrica total é aproximadamente 50 MCA. Beleza, né, gente? Beleza, 50 MCA. Essa é a altura manométrica total, que é o esforço que a bomba precisa fazer para vencer o desnível mais as perdas no trajeto. Certo, gente? E aí, com isso, a gente vai calcular a potência da bomba. A gente tem a vazão de recalque, né? Essa vazão de recalque tem que ser em litros por segundo, esse aqui do meio, para colocar nessa fórmula. Se você pode encontrar outra fórmula em outros livros, só que esse 75 pode mudar em função da entrada, né? Então, da unidade de entrada. Então tem ali, ó, 4,3 litros por segundo vezes 50 dividido por 75 vezes 0,4. Isso aqui vai dar uma potência de aproximadamente de quanto? De 7,27 CVs, tá, gente? Porque o resultado aqui é CV, cavalo vapor. Que é muito perto de HP, mas não é. Mas é perto. Dá até para considerar assim. Numa CV e HP dá para considerar como se fossem iguais, tá? Não tem muita diferença. Acontece que, é claro, a gente sempre tem os fatores de segurança, né? Isso depende da potência que deu 7,27. 7,27 passou de 5 e foi até 10, então é 20% ali. Então deu 8,73. Quanto é que eu colocaria no projeto hidrossanitário? 10 CVs. Arredondaria, tá? Arredondaria no projeto hidrossanitário e colocaria 10 CVs, tá? Será que é essa a potência mesmo da bomba? Será que a bomba tem essa potência mesmo? Porque essa potência, gente, esse cálculo é um cálculo empírico, né? Um cálculo baseado nessa expressão empírica, em que não leva em consideração, por exemplo, o fabricante. E, mesmo assim, o rendimento da bomba, né? 40%. Eu não sei qual será o rendimento da bomba que a pessoa vai escolher, né? Qual é o tipo, qual é o diâmetro do rotor, enfim, que tipo de bomba que ela vai escolher. Aí, é claro, a gente tem que, para fazer a verificação final, né, do sistema de bombeamento, para fazer a verificação final do sistema de bombeamento, eu tenho que fazer a análise do fenômeno da cavitação, gente. O que é a cavitação? Imagine o seguinte, relativamente, quando a gente fala em sucção, a gente pensa em quê? Em pressão negativa, né? Não é isso? Esforço de sucção. Pressões negativas. É ou não é, meu povo?
O que vocês acham? Se eu for olhar de maneira relativa, eu tenho pressão negativa na sucção e na hora que passa pela bomba, eu passo de pressão negativa para pressão positiva. Concordam? Né? Tem a sucção, pressão negativa, e o recalque, pressão positiva, de maneira relativa. Acontece que, e de forma absoluta, como é que funciona isso? Se considerarmos o efeito da pressão atmosférica no processo, tá? O que acontece, gente? Se considerar as pressões absolutas, tá? Imaginando aqui na nossa região uma temperatura média de 20 graus Celsius, tá? A pressão de vapor d'água, né? A pressão de vapor d'água, ela é em torno de 0,4 MCA absoluta, de maneira absoluta, ou seja, descontando ali, somando-se, né, no caso, considerando-se a soma da pressão atmosférica. Aí dá 0,4. Se eu quiser ver relativa, aí, claro, é menos 9 e alguma coisa, né, de pressão relativa, se observarmos aí a pressão atmosférica de 1 atm. Mas de pressão, no caso de pressão absoluta, é 0,4. Acontece que esse fenômeno que acontece, né, que surge numa sucção, né, verificou-se, né, um fenômeno que surge na sucção, quando as pressões absolutas, tá, na sucção, se aproximam da pressão de vapor d'água, que é mais ou menos 0,4 MCA por aí, a água começa a ficar rarefeita, fica menos densa, certo? E começa a formar bolhas de vapor d'água dentro do fluido, certo? E aí essas bolhas de vapor d'água, numa situação de pressão negativa, né, que no caso na sucção, quando elas mudam, né, de pressão negativa para pressão positiva naquele instante que está passando pelo rotor, dá um choque de pressão, gente. Dá um choque de pressão, né? Porque a água está mais rarefeita, porque está próximo ali, né? As pressões absolutas estão próximas da pressão de vapor d'água. A água que está rarefeita, ela deixa de estar rarefeita e aí causa um choque de pressão. Um choque de pressão. E esse choque de pressão danifica a bomba, danifica o rotor da bomba. Certo? Então, gente, esse fenômeno precisa ser verificado. E acontece na sucção. Tá certo? E como é que a gente vai fazer essa verificação? Então, tá aí a explicação, né, da questão de zonas de alta pressão, fluido, quando encontra, né, numa situação de fluido rarefeito, quando encontra uma zona de alta pressão, ele vai dar uma onda de pressão que pode ali estragar principalmente as pás dos rotores, tá? Ou a parede da motobomba, né? A parede do casco da bomba. Isso faz perder o rendimento ou até danificar a mesma, tá? E aí, gente, para fazer essa verificação, a gente verifica o seguinte. Primeiro, analisa-se o NPSH disponível, tá? Basicamente, esse NPSH a gente pode transformar como uma energia disponível. Uma energia disponível que eu tenho no meu sistema. E eu tenho que avaliar com a energia que a bomba requer para funcionar. A mínima requerida. E a minha energia disponível tem que ser maior do que a minha requerida, com uma segurança ali de 0,6. Isso aqui é uma segurança, tá, gente?
Vocês podem encontrar bibliografias que não colocam o 0,6. Basta estar o NPSH disponível maior do que o NPSH requerido. Esse 0,6 aqui é uma segurança. Então a gente tem que calcular ali o NPSH disponível e verificar se o meu sistema tem uma energia disponível maior do que a bomba requer. Basicamente é isso. Certo? E aí, gente, olha só. A gente precisa para isso selecionar a bomba. Então a gente tem algumas tabelas aqui, como eu falei para vocês. A pressão atmosférica, na nossa aqui, né, em relação ao nível do mar, 0, é 10,33, aproximadamente 10 MCA. A pressão de vapor d'água, né, de acordo com a temperatura aqui, ó, de 30 graus, é 0,4, como eu falei para vocês aqui, né, na pior situação. Como eu falei, a pior situação é quando ela se aproxima da pressão de vapor d'água. Então, quanto maior a pressão de vapor d'água que a gente vai considerar, pior é a situação, né? Não pode deixar ela se aproximar dessa pressão aqui, de forma absoluta, né? Então, a sucção, né, o efeito de sucção não pode fazer com que a água tenha uma pressão absoluta próximo da pressão do vapor d'água, no caso, na temperatura de 30 graus Celsius. E aí, gente, ó, essas tabelas aqui já estão atualizadas, peguei recentemente, tá, semana passada, da KSB, da fonte KSB, acho que está aparecendo para vocês aqui, ó, no cantinho aqui embaixo, KSB, a fonte KSB. E aí que eu vou entrar lá, eu tenho 50 MCA e 15 metro cúbico por hora. Se a gente for olhar ali no nosso dimensionamento, né? Vamos olhar lá, que a gente tem aqui, ó, 0,04 metros cúbicos por segundo, multiplico por 1000 para transformar para litros por segundo. E claro, se eu for transformar agora para metro cúbico por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6, se eu não me engano, né? 3,6, que é 3.600 dividido por 1000. Volto para metro cúbico por hora, né? E multiplico só por 3. Esse valor aqui, ó, 0,04 vezes 3.600, que é quantos segundos tem em uma hora. Tá? Vai dar 15,68 metro cúbico por hora. Arredondando para 15, né? Arredondando para 15 metro cúbico por hora. Eu tenho aqui, ó, 15 metros cúbicos por hora, a uma altura manométrica de 50 MCA, junta, deu nessa bomba aqui, gente, ó. Essa é a bomba que consegue essa condição. Pode ser outra aqui, né? Pode, mas aí eu tô colocando bomba a mais, né? Essa pode ser essa 32.201? Pode. Ela vai dar uma situação maior do que necessária. Não pode ser essa de baixo, né? Que ela não consegue chegar na vazão na altura manométrica de 50. Então a bomba, note que a bomba ela não é uma linha. Ela é uma região, ela abrange uma região. Então essa bomba ela é adequada para toda essa região aqui, considerando um gap ali, né, entre 10 cúbicos por hora e até 25, por aí 25 metros cúbicos por hora, e um gap ali de 30 MCA até 50 MCA. Dentro desse espaço aqui, essa bomba 32161 é a bomba mais adequada, tá? 32161. Essa aqui é para selecionar a bomba. Agora eu vou lá na bomba específica, vou lá na tabela da bomba 32161. Eu vou lá, porque ele tem essa bomba, ela vai ter uma folhinha só com gráfico para essa bomba. E lá nesse gráfico dessa bomba, 32
161, tá aqui, ó, 32.161. Uma bomba que tem uma rotação de 3.500 RPM. Tem outras, tá, gente? Mas essa aqui é a bomba mais comum. Tem a de 7.200, acho 7.200 RPM, se eu não me engano. E aí, considerando aqui também 15 metros cúbicos por hora e 50 MCA, juntando, deu próximo, né? Deu próximo dessa curva aqui em cima, ó. E aí eu vou adotar essa curva aqui em cima. Significa, gente, essa curva aqui é a curva da bomba. Se eu colocar o rotor de diâmetro de 170 dentro dela. Se eu colocar o diâmetro do rotor de 170, a bomba vai se comportar dessa forma aqui. Ou seja, se tiver zero de vazão, ele vai chegar lá em 55 MCA. À medida que a vazão que ela vai dando vazão, ela vai diminuindo a pressão, até chegar a mais ou menos 15 metros cúbicos por hora, ela vai conseguir ali, sei lá, 52 MCA. Eu preciso de 50 só. Então, com 52 MCA tá tranquilo para mim chegar com 15 metros cúbicos por hora. Ou se eu quero 50, ela consegue até um pouco mais de vazão aqui, tá vendo? Ó? Um pouco mais de 15 metros cúbicos por hora. Então notem que, se for 50 mesmo, o ΔH, a tendência é que essa bomba encha mais rápido o meu reservatório. Se eu botar um diâmetro de 170 milímetros do rotor, né? E esse N aqui, gente, é o rendimento. A gente usou lá no cálculo 0,4, lembra? Que é 40%. Aqui tá 50, tá vendo? Ó, nesse pontinho aqui, ó, 50. Se entre esse ponto aqui, ele tá aumentando, inclusive, tá vendo? Ó, tá aumentando entre esse ponto e aquele. Então, vai ser um pouco mais que 50. Você poderia voltar lá atrás e ao invés de usar 0,4, usar 0,5. 50% de rendimento da bomba. Certo? E aí, no mesmo paper, né, dessa bomba 161, no mesmo paper, eu tenho esses outros gráficos aqui. Um é com esse diâmetro, né? Com o diâmetro do rotor de 170 e 15 metros cúbicos por hora. Notem qual vai ser a potência da bomba. Em HP, no caso, você vê 6 HPs, tá vendo? Ó? Aproximadamente 6 HPs. Ó. Essa aqui é a potência da bomba que eu escolhi. Tá? No cálculo, a gente usando 0,4%, deu 8 e alguma coisa, você vê, usando o coeficiente de segurança ainda. Tá? Deu 7 e alguma coisa, né? Sem coeficiente de segurança. Então, note que está muito próximo, né, o cálculo do que é a realidade. Né? A realidade fica muito próximo de 6 HPs. E aqui, gente, ó, lembram da cavitação, o NPSH requerido? A gente vai usar com diâmetro de 170, a gente vem aqui com 15 metros cúbicos por hora e vai chegar onde? No NPSH em metros. E aqui NPSH em pés, no caso, se você for no outro lado, né? Em pés, se você for utilizar essa métrica. No nosso caso é em metros mesmo. Se eu for aqui, ó, 0,2, um pouquinho acima do 2, ó, 0,2, 4, 6, 8, 10. 2,2, aproximadamente 2,2 MCA. Olhando ali, mais ou menos 2,2 MCA. E aí, gente, eu venho e calculo o NPSH disponível que está aqui em cima. Olha só. O NPSH disponível vai ser o H0, que é 10,33, que é a pressão atmosférica. Aí eu vou tirar a pressão de vapor d'água, 0,43. Vou tirar a altura manométrica de sucção, que eu falei para vocês que a gente ia usar no cálculo, 2,99. E essa energia disponível tem que ser maior do que a requerida,
que é 2,2 mais 0,6. 2,2 mais 0,6 é 2,8, então eu tenho disponível 6,9, que é muito maior do que 2,8. Então eu tenho a garantia que nesse caso não vai acontecer o fenômeno da cavitação se a bomba escolhida for essa 32161. É claro que a partir do momento que você vai para outro fabricante, você tem que avaliar as curvas da bomba do outro fabricante. Isso aqui é a bomba KSB, tá? Uma bomba alemã muito boa, tem representante ali em Blumenau, né? Estão praticamente todas as feiras, FEICOM, todas as feiras de engenharia do Brasil. Uma bomba muito boa, tá? Mas nós temos aqui também a Schneider, né, de Joinville, que pode ser, vocês podem usar os ábacos dela. O material que eu usei para fazer essa tabela aqui, eu peguei do Manual Técnico Schneider, tá? Tá aqui embaixo. Então, todo esse material aqui eu peguei do catálogo técnico da Schneider. Então, vocês podem buscar lá, é bem bacana. A partir daqui eu peguei do catálogo técnico da Schneider. E, claro, chega aqui, não, aqui é KSB, né? Aí eu selecionei nas bombas KSB. Certo? Certo, gente? Aí eu vou perguntar para vocês. Vamos ver se você consegue responder. Aí, se você conseguir responder, gente, é porque você entendeu tudo. Se não respondeu, é porque não entendeu nada. Olha a resposta. Olha a resposta, gente. Olhem para essa expressão aqui. O que será determinante para que ocorra o fenômeno da cavitação? Quando a gente fala uma coisa determinante, é algo que a gente consegue mudar. Tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Então não é determinante, é fato. Cadê o pessoal do chat? Tô esperando. Ah, é um medo de falar bobagem, né? Pode falar, nem vou falar nome aqui. Pode falar aí, gente. Olha essa expressão aqui, eu estou apontando para ela. O que será determinante para que ocorra o fenômeno da cavitação? Não é o HV, tá? É a altura. Quem falou isso? Quem falou a altura? Caterine, acertou. O que será determinante para que aconteça o fenômeno da cavitação? É a altura manométrica de sucção, porque essa você consegue modificar. Lembra, a bomba está acima do reservatório. E ela está ali a 2 metros e, olha só, a 2 metros e 30 acima do reservatório e deu 0,65, né? Acho que deu 0,65 de perda de carga. Acho que foi isso, né? Vamos lá, voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Depois a gente volta tudo aqui, não tem problema. Isso, 0,65 de perda de carga, mais o 2,30, né? Mais o 2,30 na sucção. Tem uma parcelinha ali do Bernoulli, né? Do V ao quadrado sobre 2G, mas é muito pequena. Então, gente, imagine o seguinte. E se fosse 2, ao invés de ser 2,30 aqui, ó, fosse
10 metros. Se fosse 10 metros, quanto daria aqui o 2,99? Se fosse 10 metros. Né? Vamos fazer o seguinte, se fosse 12 metros e 30, aumentaria 10 metros aqui. Estão vendo aqui? Ó, aumentaria 10 metros aqui. Se fosse 12 e 30. 12 metros e 30 de ΔH. Altura de sucção. Daria 12,99. 12,99. Se eu for lá na frente e colocar 12,99, o que vai acontecer aqui se eu colocar aqui 12,99? Aqui, ó. 10,33 menos 0,4433 menos 12,99. Vai dar negativo esse valor aqui, ó. Perceberam? Vai acontecer cavitação. Então haverá um limite aqui que se chama a altura manométrica de sucção. Se vocês forem em qualquer lugar, em qualquer bomba, tá? Em qualquer bomba que você for comprar no mercado, eles vão dizer o seguinte: essa bomba vai funcionar para uma altura, a bomba tem que ficar acima da água, no máximo 8 metros. No máximo 8 metros. Mas é por conta de quê? Esse no máximo 8 metros. Por conta da cavitação. Você pode olhar qualquer bomba que você for comprar, é no máximo 8 metros. Aí você vai fazer um poço artesiano, em que a bomba vai estar lá, sei lá, 20 metros de profundidade. Qual é a solução? Qual será a solução? A solução é a bomba afogada. Ou seja, a bomba dentro do sistema d'água, porque aí ela não tem sucção, a bomba fica lá embaixo, né? E detalhe, precisa verificar, olha só, precisa verificar a cavitação, olhando isso aqui, precisa verificar a cavitação num sistema em que a bomba está abaixo do nível d'água, ou do lado. Tem o reservatório, a bomba do lado ou a bomba abaixo. A bomba do lado ou a bomba abaixo. Eu preciso verificar a cavitação? Nem precisa. Tá? Nem precisa fazer verificação da cavitação. Se a bomba estiver do lado ou abaixo do nível d'água, não há necessidade de fazer a verificação do fenômeno da cavitação, porque ele não ocorrerá. Ele não ocorrerá. Pode perguntar. Gente, a bomba afogada é sempre a melhor solução. Por quê? Porque a bomba do lado do reservatório ou abaixo é sempre a melhor situação, porque imagine o seguinte, sempre aquele negócio, válvula de pé, você tem uma válvula de pé lá na sucção, né? Olha só, nesse caso aqui, deixa eu botar aqui, para voltar lá pro nosso modelo. Nós temos aqui embaixo, aqui, ó, uma válvula de pé em um crivo. Tá? Uma válvula de pé em um crivo aqui no posto de sucção. A válvula de pé, ela fecha para que a água na sucção não volte para o reservatório. Se a bomba estiver do lado do reservatório, não precisa de válvula de pé. Só precisa do crivo. O crivo nada mais é de umas aletas que impede que algum sólido ali acabe entupindo, né, a entrada da sucção. Só isso. Não tem nenhum fator que impede que a bomba seja afogada, gente. Tá? Se vocês olharem as bombas afogadas, vocês vão ver que esse cálculo aí ele funciona para qualquer tipo de bomba, né? É claro que a bomba afogada é um modelo que você tem que ir lá olhar a curva dessa bomba na hora de selecioná-la. Mas se ela já é afogada, ela já está dentro da água, né? Porque eu posso botar essa mesma bomba que eu tenho aqui, ó, do lado do reservatório. Ela está seca. A afogada significa que ela está molhada, ela está dentro do volume d'água. Eu posso botar uma bomba do lado do reservatório, que aí não interessa se é molhada ou não. Só não vai precisar verificar
o fenômeno da cavitação se estiver ao lado do reservatório, por exemplo, tá? Aí não precisa. Só precisa verificar a cavitação se a bomba estiver acima do reservatório e, claro, muito, muito acima. Se estiver ali, como está aqui, 2,30 metros, 3 metros, normalmente acaba não tendo problema de cavitação, tá, gente? Acaba não tendo problema de cavitação. Agora, se você tiver uma bomba aí a 8 metros, 7 metros, aí acima do nível da água, aí já precisa avaliar. Ou quando a bomba está muito distante do reservatório, que pode acontecer também. Tá? Né? Então, vocês vão ver que quando a bomba está muito longe do reservatório, né, é interessante, além do sistema de bombeamento, você ter, a gente chama de um tanque de escorva. Tá? O tanque de escorva é um tanque, como se fosse uma pequena caixa d'água pequena caixa d'água fora, que ela vai jogar água no recalque, mas depois, antes de chegar à válvula de retenção, tá? Então acontece o seguinte: se a bomba está parada, esse tanque de escova fica com água permanentemente jogando água aqui para a sucção. Se por acaso a válvula falhar e vazar um pouco de água aqui para a sucção, essa água que vai descer aqui é succionada do tanque de escova e aí, é claro, você consegue detectar se a bomba não está funcionando ou não, né? Você põe lá um tanque, né, um galão de 20 litros, 30 litros d'água, e aí você fica sempre verificando o nível, né? Se por acaso começar a diminuir o nível, significa que a água está saindo do tanque de escova e indo para a sucção. A gente faz isso normalmente quando a bomba está muito longe e esse tanque de escova é obrigatório para bombas de incêndio. Porque na bomba de incêndio não dá para você. A bomba de incêndio a gente usa eventualmente. Existem lá um plano de manutenção da bomba, né, que tem que ficar eventualmente ligando, mas não dá para chegar na hora que precisar da bomba não ter água na sucção, por exemplo, porque ela voltou toda para o reservatório, né? Então aí no caso de sistemas de bombeamento para prevenção contra incêndio, né, de shoppings, normalmente é bombeado, industriais, normalmente são bombeados com sprinkler e tudo mais, né? Precisam de bombas. Aí é obrigatório ter um tanque de escova que fica ligado ali no recalque, né? No recalque, após o registro de gaveta, e antes da válvula de retenção vertical. Depois da válvula não faz sentido, né? Se você botar o tanque de escova, ele não vai preencher água na sucção, né? Mais alguma pergunta, gente? Esse conteúdo foi todo revisto, essas tabelas estão bem atualizadas, então, né? Conteúdo aí de primeira para vocês aí. Certo? Com relação às bibliografias, eu utilizei a própria NBS 5626. Nesse caso, eu não consultei o Hélio Kreder, mas eu estudei muito por esse livro, então todo o conhecimento que eu tenho, boa parte vem dele, né? Então eu já coloco ele porque o que eu falo, às vezes eu peguei, né, dele. Principalmente esse Massintari também, na minha graduação, foi meu livro principal, né? Massintari. Peguei o folheto, né, da KSB, né? Curvas características. Está disponível em KSB. Notem que eu peguei no dia 28/4, né? Tá bem recente. Catálogo. Catálogo Tupi é a questão dos diâmetros internos lá das tubulações. Eu acho que foi isso, tá? E tá aí, ó. Muito obrigado. Acabou, tá? Não esqueçam, gente, olha só, de entrar nas minhas redes sociais lá
Não esqueçam de entrar lá, tá, gente? Eu tô com 800 e poucos, falta pouco para 1.000 inscritos, gente. Vai lá, fortaleça o professor lá no YouTube, principalmente, tá? No YouTube. Valeu? Um abraço aqui, vou parar a gravação, mas eu continuo com a plateia, conversando com a plateia, valeu? Um abraço, tudo de bom. Fui.